Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agradecer para a igreja que ontem deu para a gente estar aqui no louvorzão, que com certeza deve ter sido uma bênção. Aleluia. Mas Deus preparou, hoje nós estamos aqui. Amém? Obrigado. Adorar a Deus, ouvir a sua palavra. Serei breve. Os irmãos quiserem acompanhar o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler somente o versículo 12 e o 13. Amém? Versículo 12, 13 e o 14. Ezequiel 37, que é uma passagem bastante conhecida, eu acredito assim por todos, que nos fala a respeito da visão do vale de ossos secos. Amém? Ezequiel 37, nós vamos ler o verso 12, 13 e 14. Amém? Amém. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Eu vou ler o versículo 12, depois a igreja em peso lê o versículo 13. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Agora o 14, vamos ler também nós todos juntos, 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Como é de conhecimento de todos, a Bíblia nos fala a respeito que o profeta Ezequiel trouxe uma profecia, uma revelação para o futuro da nação de Israel acerca do vale de ossos secos. Eu quero que os irmãos entendam que primeiramente essa profecia ela é nacional. Ela nos fala de uma profecia nacional, o ressurgimento de uma nação. Deus está dizendo aqui que o povo estava sepultado, quer dizer, sepultura que nos fala enterrado no esquecimento. Essa é uma profecia que foi dada depois do cativeiro da Babilônia. O povo que foi liberto pelo rei Ciro da Pérsia, do cativeiro depois de 70 anos, eles ficaram dispersos sem saber o que fazer. O templo em Jerusalém estava destruído, a cultura do povo judeu tinha sido largada ao esquecimento, as tradições, a adoração a Deus, o templo, a cultura do povo, o povo estava sem esperança. E Deus usou Ezequiel dizendo depois do cativeiro que Deus prometeu que ia novamente fundar a nação deles, ia trazer eles para a terra deles, ia ressurgir da sepultura e ressuscitar, quer dizer, espiritualmente, religiosamente e nacionalmente. Era uma profecia que falava do ressurgimento da nação de Israel. Essa profecia ela está diretamente também ligada a Isaías 66 e verso 8, que Deus lá diz através de Isaías: acontecia caso o caso de nascer uma nação num só dia, ressurgiria sobre o povo num só dia. Lá Deus falou também por Isaías a respeito da nação, da fundação do Estado de Israel, o ressurgimento entre os povos deste povo. Poderia ser, acaso Deus está fazendo uma indagação, uma pergunta. Deus estava dizendo: será que é possível nascer uma nação num só dia? E incrível que pareça, essa profecia ela se cumpriu mais tarde, onde Jesus mencionou em Mateus 24, 32, dizendo a respeito da parábola da figueira. A figueira lá era Israel.
Jesus disse, olha, quando ele estava naquele pequeno apocalipse de Mateus 24, dizendo a respeito dos sinais que precederiam sua vida, ele disse, olha, haverá rumores de guerra, fome, pestilência, traição uns aos outros. Ele classificou em todos os sinais que precederiam a vida dele. E por último, ele disse assim, olha, veja a figueira, quando chega o verão, as folhas começam a brotar, quando começa a brotar ela, florescer, saber que está perto o verão. Assim, vocês, quando virem essas coisas acontecendo, saber que está perto. Amém? Então, a figueira é a nação de Israel, o ressurgimento da nação de Israel é uma profecia que estava confirmando a ligação de Ezequiel 37, 12 e 13 e Isaías 66, verso 8. Que era a figueira? O ressurgimento da nação de Israel. Alguém sabe dizer em que ano foi fundada a nação de Israel? 1949. Amém? Dia 14 de maio de 1948, da nossa era, foi fundado o Estado de Israel. Aí se cumpriu literalmente Isaías 66, 8. Não é isso? Se cumpriu essa profecia. Mas aqui nós vemos Ezequiel, Deus dizendo que ia tirar eles da sepultura, ia conduzir eles à nação de Israel, e ali eles seriam por povo e Deus seria o Deus deles. Que maravilha! Muitas vezes isso é profecia, irmão. Hoje nós usamos ela, que é uma profecia hoje, também não só direcionada para o vestimento da nação de Israel, mas uma profecia também que até para o povo é espiritualmente também. Deus prometendo, muitas vezes, irmão, a gente está sepultado. As lutas, as adversidades, as circunstâncias, os problemas, é o amor se esfriando, é o caos se alastrando. Se você olhar na mídia hoje, tem se tornado como tem se alastrado os falsos profetas, falsos ensinos, falsos enganos, tudo falso. Tudo Made in Taiwan. Tudo falso, irmão. Você vê claramente, mas em meio disso existe a igreja verdadeira de Deus. Em meio a isso, temos escolhidos de Deus. Então isso faz que a gente, muitas vezes, pessoas, quantos abandonaram a fé? Quantos estão desviados? É milhões, irmão. É milhares. Todo mundo está conhecendo a palavra de Deus. Jesus disse que esse evangelho seria pregado em testemunha, aí viria o fim. Então nós já estamos perto do fim. Dificilmente uma pessoa não conhece a palavra de Deus. Então, muitas vezes, olhando esses problemas, muitos vão morrendo espiritualmente, vão ficando sepultados, vão ficando frios, vão ficando desanimados. A gente já não lê mais a Bíblia como lia antes, a gente já não ora mais como orava antes. Mas Deus traz uma promessa de ressuscitar, de fortalecer, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da sua caminhada. O Espírito de Deus vai se apossando de você e vai criando nervos, vai criando ossos, vai criando carne, vai ressuscitando a nossa vida, a nossa esperança. É o que a Bíblia diz. O povo estava sepultado, esquecido. O povo estava entregue na idolatria. O povo estava lá no mundo, disperso. Mas a promessa de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus era ressuscitar, era levantar. É o que Deus quer fazer conosco na nossa geração. Ele quer fortalecer, Ele quer levantar, Ele quer nos dar autoridade, nos dar um grande avivamento. E isso está ligado na profecia de Joel, capítulo 2 e verso 28, que nos fala que nos últimos dias, um dos grandes sinais é esse de Mateus 24, 32, o ressurgimento da figueira, o ressurgimento da nação de Israel, um grande sinal da volta de Cristo. E também Joel 2, 28, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam visões, as jovens teriam revelações, e muitos teriam sonhos. E sobre toda a carne derramaria o meu Espírito.
Olha que bênção, irmão. Um dos grandes sinais da vida de Jesus é o batismo do Espírito Santo, o amor de muitos se esfriando ao mesmo tempo e o ressurgimento da nação de Israel. Eu tenho como grandes sinais da vida de Cristo. E o Espírito Santo tem sido dado a muitas igrejas, a muitos povos, a muitas nações, a muitas pessoas. É o batismo do Espírito Santo, um grande sinal que antecederia também a vida de Cristo. Aí Deus promete aqui que iam conduzir eles à terra deles, e seria por Deus. Eles iam reconhecer a nova aliança. E hoje nós vemos claramente, irmão, que maravilha. Se você der um passeio pelas Escrituras, pelas profecias de Isaías, você vê tantos Jeremias, Isaías, Ezequiel, tantas profecias que se cumpriu hoje, da restabelecimento da nação de Israel, do nítido aos nossos olhos, sinal da vida de Cristo, do ressurgimento desse povo e da restauração da igreja também. Isaías 2 diz que o povo chegaria à época em que em Jerusalém seria o centro das atrações do povo, de lá sairia a lei e a palavra do Senhor, e todos os povos iam para conhecer. E hoje, irmão, as viagens para Israel, nossa, irmão, é muito, né? Quantas empresas aí de turismo, Israel, ó, todas as nações do mundo inteiro, japonês, chinês, brasileiro, russo, todo mundo vai para Israel. O Brasil principalmente. Quantas caravanas não tem para Israel que vão lá conhecer a Terra Santa? Isso é uma profecia de Isaías 2, que todos os povos viriam a Jerusalém, porque a palavra do Senhor sairia de lá. É de lá. Que maravilha, irmão. Cumprimento da palavra de Deus. Agora, para a igreja, Deus traz a promessa de restauração, ressuscitar a nossa vida, restauração espiritual, batismo no Espírito Santo, falar novas línguas, profetizar, glorificar a Deus, testificar da sua palavra. É a promessa de Deus para a igreja. Maravilha. Amém, irmão? Entendeu? Diga amém. Graças a Deus. E hoje, irmão, se você está passando, todos nós passamos um momento difícil. O inimigo, ele tem se andado e lutado para bater a sua fé, para desanimar a gente na caminhada, as adversidades, os problemas. Mas Deus promete uma nova ressurreição na nossa vida. Muitas vezes estamos desfalecidos, mas Deus promete nos tirar desse esquecimento e colocar o Espírito dele, nos fortalecer, nos levantar, para nós abrir a boca e glorificar o seu nome. Deus quer restaurar a igreja. Deus quer renovar as nossas forças. Já Isaías dizia: os jovens iriam se afadigar, iriam se abater, iriam cansar, muitos iam desanimar no caminho, mas aqueles que esperam o Senhor renovarão suas forças e subirão como a águia, serão renovados, subir para as alturas. Estamos nos preparando para a volta de Cristo, para quando Ele voltar nós subir com a igreja. Glória a Deus. Amém, irmão? Que Deus abençoe os irmãos. Que esta palavra fique para o seu coração, a sua alma, a sua vida. Deus promete derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas. Deus promete renovar as nossas forças. Deus promete por esta palavra tirar muita gente da sepultura. Quantos perderam a esperança? Nós estamos sepultados quando perdemos a esperança, quando perdemos o ânimo, a disposição. Mas Deus promete, como falou com Ezequiel ao povo, tiraria da sepultura. Aleluia.